Então esse é o momento da palavra de hoje. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluias. O que vemos aqui, meus irmãos? Aqui eu vejo 3 tipos de pessoas, 3 tipos de atitudes diferentes. O primeiro aqui, o primeiro tipo de pessoa é esse que se ofereceu, esse que falou para Jesus: Senhor, eu te seguirei para onde quer que tu for, Jesus. Jesus, eu penso comigo aqui, que Jesus, olhando para ele, falou assim: tudo bem, só lembrando uma coisa, que as raposas têm suas tocas, que covis quer dizer toca também, e as aves do céu têm ninho, e eu não tenho lugar certo para repousar, para colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir. Eu todo dia estou num lugar diferente. Então, se você quer me seguir, é dessa forma, seguindo o meu exemplo, E trazendo aqui para nós, no meio de nós também tem pessoas que é assim, muitas das vezes as pessoas aceitam Jesus, ali no momento, no calor da emoção, porque talvez te aconteceu alguma coisa, e tá triste, e aí aceita Jesus, tá decidida a seguir as palavras, tá decidido a seguir o caminho, mas só por conta disso, Então Jesus está falando aqui para esse tipo de pessoa: quer me seguir, tudo bem, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Quer me seguir, vai seguir o meu exemplo, Tem que ser igual a mim. E muitos acabam desistindo porque tomou ali uma decisão só no impulso, E o segundo, esse Jesus chamou, esse recebeu o chamado, Jesus falou: segue-me, Imagino Deus ali no meio daquela multidão, que tinha bastante gente mesmo ali, E aí esse se ofereceu, Jesus falou isso para ele, e aí ele olhou no meio dos outros e falou: Você vai me seguir, E ele, penso eu que ele olhou assim para Jesus meio espantado e disse: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai, Para começar, se ele estava ali no meio da multidão vendo Jesus passar, se o pai dele estava morto, por que ele não já estava lá no velório? Certo? Então, segundo, ele falou isso, pode ter sido para ganhar tempo e depois não dar mais as caras ali, Então ele arrumou essa desculpa. E em terceiro, resumindo, ele colocou Deus em segundo plano, Ele colocou Deus em segundo plano aí. Então Jesus foi e respondeu para ele, Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, sepulta os seus mortos, Mas você não, você vai vir e vai anunciar o reino de Deus, você vai anunciar o reino de Deus, Porque quando Deus fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, às vezes a gente fica pensando assim,
É porque isso é uma parábola, tá, gente? A gente às vezes pensa, mas como assim? Como que um morto vai enterrar outro morto? Né? Mas eu creio que Jesus está falando aqui do morto, daquele que está morto em espírito, né? Aquele que não acredita em Deus, ou aquele que, né, que não tem tempo mesmo para Deus. Então, esse é o que vai enterrar o que está morto fisicamente. O morto em espírito vai enterrar o morto fisicamente, entendeu? Mas você vai e anuncia o reino de Deus, aquele que Jesus chamou. No caso, trazendo para nós, somos nós, né? Aqui também para nós é assim. Muitas vezes a pessoa recebe o chamado de Deus, mas sempre tem uma coisa para estar colocando em prioridade, sendo que a prioridade é Cristo, é Deus, né? Então, esse aí foi o segundo tipo de gente, de pessoas, né? Aí aqui a conclusão que Jesus aqui falou, né? Deixa que seus mortos enterrem os seus mortos. Ou seja, deixa que os mortos de espírito enterrem os mortos fisicamente. Eu entendo que Jesus falou pensando dessa forma, né? E aqui outro falou também, disse outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa, né? Isso aqui é mais um, praticamente a mesma coisa isso aqui, né? E aí, para isso Jesus lançou essa. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus, né? Falou para ele: se você quer me seguir, então venha comigo. Esse mais uma vez, mais um, colocou Deus em segundo plano, né? Porque Deus comparou o reino de Deus com o arado. O arado, pessoal, é aquele... Hoje em dia tem tratores e máquinas, essas coisas, tudo mais moderna, né? Mas antigamente o pessoal arava a terra era com boi, né? Colocava um boi ali, colocava aquele troço lá atrás lá e ia segurando, né? Porém, se a pessoa ia pro lado, para trás por algum tempo, o boi poderia sair fora da risca, né? O boi poderia cair num buraco, entendeu? Então, Deus compara o reino de Deus como um arado, né? Aquele que lança a mão, aquele que olha para trás primeiro para poder seguir o reino de Deus, esse não é apto para levar a palavra, esse não é apto para estar na frente, né? Para estar no comando, para estar levando a palavra de Deus, né? Porque primeiramente ele tem outras opções, ele tem que se despedir do povo dele primeiro, ele tem que fazer as compras primeiro, trazendo aqui para nós. Primeiro tem que esperar tal dia para poder ir na igreja, né? Porque muitos é assim, a gente chama para a igreja: vamos na igreja hoje. Não, hoje eu não vou porque eu tenho que fazer compra. Não, hoje eu não vou porque eu estou esperando pessoas, vai chegar gente lá em casa, né? Meu irmão, se você tem gente em casa, e se Deus é a prioridade na sua vida, e se as pessoas, vamos supor que a pessoa chegou ali na hora que você, minutos antes que você tá saindo, minutos antes que você vai sair para ir para a igreja, o que você vai fazer é chamar essas pessoas. O mais certo que você faz é convidar essas pessoas. Pessoal, eu tô indo para a igreja hoje, né? Hoje é dia de culto, eu tô indo para a igreja. Vocês não querem ir comigo não para ouvir a palavra de Deus, né? Deus tem uma palavra pro coração de vocês nessa noite, né? As pessoas vai estar chegando ali, eles não vai ter opção, né? Eles vão para a igreja com você, ou se preferir, vai para outro lugar, mas você tem que ir para a igreja. Você tem que ir pro chamado de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, essa é a palavra. Esse foi o momento da palavra de hoje, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E tenham todos um bom dia, e tenham todos uma boa tarde ou uma boa noite, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.